Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Norton, seu professor desse semestre, pelo menos, de sistemas operacionais. Para quem já me conhece, eu também sou o Norton, seu professor de SO nesse semestre, certo? Eu tô aqui direto da Norton Broadcasting Studios, minha casa, certo? E se vocês ouvirem furadeiras, esse negócio, não, você não está louco, é que um vizinho está martelando a parede agora e eu preciso gravar isso aqui para vocês, certo? E o que a gente vai ver hoje, pessoal? Bom, hoje o que nós vamos ver é são as regras do jogo. Vou apresentar as regras do jogo. Então é muito importante vocês prestarem atenção nisso. E aí depois vamos passar alguns conceitos básicos da disciplina. Basicamente, hardware, para que a gente saia de um mesmo plano comum, certo? Então vamos lá. Qual é o método de ensino? Online, majoritariamente assíncrono. O que significa? Que a cada semana eu vou disponibilizar uma videoaula e os slides correspondentes a essa videoaula. Tá? E não é quinzena, cada 2 semanas nós teremos uma aula síncrona para discussão e dúvidas. Mais ou menos 2 semanas, porque tem uns feriados no meio, sabe como é que é, né? Já a gente vê mais detalhes sobre isso, mas basicamente é isso. A aula vai ser disponibilizado material e tarefas, inclusive, e teremos a cada 2 semanas um momento em que eu entro, vocês entram e tiram-se as dúvidas, certo? E onde eu vou disponibilizar? E-disciplinas. Cara, você já devia ter visto que você está inscrito lá e já devia ter entrado para ver o que tem, certo? Se não entrou, por favor. Se não sabe o que é disciplina, meu Deus, vai atrás. Tá ali o site, você já está inscrito. Se você está no Jupyter, ele importa diretamente, tá tudo bonitinho lá, certo? Que livro a gente vai usar? A gente vai usar o Modern Operating Systems do Tannenbaum. Vai precisar ele? Não vai precisar. Ele não, precisar dele, né? Não vai precisar desse livro, certo? Por quê? Porque a ideia é que as aulas e transparências, eu chamo de transparências, eu sou old style, certo? Aí o que é? As aulas e as transparências, elas foram pelo menos pensadas para serem autocontidas. Ou seja, dada a transparência e a minha explicação, não é para precisar do livro. No entanto, é sempre bom olhar, certo? Ele não tem versão assim gratuita pela rede para você pegar. Então, é uma escolha de vocês. Não é necessário, mas eu me baseei nele. Quer dizer que tudo que tem está nele? Não. Tem algumas coisas que não estão nesse livro, certo? Que eu peguei de outros. Um outro livro, de outros, e algumas vezes nem livros, certo? Eu tive que ir atrás até de manual. Bom, mas enfim, um outro livro que é interessante, não é exatamente para SEO, mas toca em pontos de SEO, é o Distributed Systems, também do Tannenbaum e do Bernstein, sei lá como é que fala. Então, esse daí, ao contrário do Modern Operating Systems, ele está disponível gratuitamente pela rede. Mas, gente, é pegar assim só um auxílio, uma curiosidade, porque esse sim nós não vamos seguir realmente, é ocasionalmente mesmo, certo? Eu coloquei aqui, porque já que está gratuito, você só tem que se registrar, beleza, né? Bom, e as nossas aulas síncronas que eu tinha mencionado lá para tirar dúvida, essas coisas, como vai ser? De novo, estou eu com o quinzenal, né? É bissemanal. Vai. Vão ser as terças-feiras, 19 horas. A duração delas é 1h30. Por Deus, não quer dizer que toda vez a gente vai ter que ficar 1h30. Não, é conforme as dúvidas, né? E serão anunciadas no E-Disciplinas. Gente, o nosso canal de comunicação é o E-Disciplinas. Dúvidas? Bote no E-Disciplinas. Tem fóruns de discussão lá. Eu criei 2. Um é para que eu possa dar avisos e o outro é discussão geral. Uma coisa que eu achei muito legal, eu dei sistemas distribuídos agora semestre passado, é que houve uma interação lá. O pessoal descobriu uma coisa nova, postava no fórum. O pessoal tinha uma dúvida, postava. Mas se minha dúvida for besta, essa afirmação é besta, não a dúvida. Sabe? Bota lá que tem gente também com a mesma dúvida. Mas ninguém falou. Claro que ninguém falou, você já falou antes, né? Então, o pessoal vai ler. Essa interação é importante, eu quero, certo? Claro, dúvidas, assim, professor, eu fiz assim o EP, o que você acha? Primeiro, não posso falar nada, né? Porque isso seria pré-corrigir. Mas segundo, dúvidas específicas sobre como você está fazendo um negócio,
não é legal postar lá que se entrega para todo mundo, né? Então, daí se manda para mim no e-mail. Pode usar o serviço de mensagens lá do Disciplinas, mas eu demoro mais para me achar lá dentro. Eu confesso isso. Bom, avaliação. A cada semana nós teremos um questionário, quiz. Aqui tá assim, ao final de cada semana, mais ou menos, né, gente? Tecnicamente é o final da anterior, no início da semana eu já libero um quiz, que é o quiz daquela semana. E vocês têm até, na verdade, eu vou liberar assim, nossos horários são terças e quintas, né? Eu libero numa terça, vocês têm até a próxima. Então, para responder, o que é... Ô, Jesus, eu botei aqui entregue na quinta-feira e devolvo. Tá bom, então seja quinta. Eu libero na quinta e devolvo até a quarta-feira seguinte, certo? É que, vamos combinar, minha gente, isso daí não é ferro e fogo. Um dia eu posso liberar na sexta, daí vocês têm até a quinta seguinte. Ou libero na... Sabe? Eu não vou encurtar esse prazo. Vocês vão ter até a quarta-feira seguinte sempre. Eu posso liberar na segunda, terça, aí vai. Isso aí... Vamos parar de ser pique, né? Teremos 2 EPs, um na metade e um ao final do curso. Gente, vocês são muitos. Por Deus, tem gente demais nessas turmas aqui. E eu fico meio assim de ficar negando o requerimento, certo? Então, o que acontece é que nós temos mais de 140 pessoas, acho que mais de 150. Se vocês me derem 150 EP, eu vou me tacar da janela, simples assim. Então, vamos fazer aí, os EPs serão em grupos, 4 ou 5 pessoas, e teremos um seminário ao final do curso, também grupos de 4 ou 5 pessoas. A beleza do seminário é que é tudo gravado, cara, vocês me mandam um vídeo. Eu adorei, fiz isso pela primeira vez agora em distribuídos. Cara, tá, teve uns lá que coxambraram, mas, nenhum que eu possa dizer assim, ó, ficou horrível, nenhum. E teve uns que, rapaz, trabalha de Spielberg lá, certo? Então ficou muito legal. Não foi trabalho de Spielberg, mas ficou muito bom, certo? E como que a gente faz agora a avaliação, tá? Como que a gente calcula a média? A média, como vocês gostariam. A média dos EPs será a média aritmética simples dos 2 EPs. Ou seja, você só me divide por 2. Simples assim. Vamos manter a nossa vida simples. A média dos quizzes... Adivinha, média aritmética de todos os quizzes, né? Puxa, Norton, quantos quizzes são? Então... Eu fiz uma contagem lá, mas eu esqueci. Como a nossa vida está bem maluca, e eu não sei se de repente a gente não vai ter que voar, aparentemente não acontecerá isso, mas não sei se de repente a gente não tem que ir presencial, aí eu, honestamente, deixei MQ assim, que me dá uma certa liberdade de fazer mudanças. Mas é a média aritmética dos quizzes. Agora, o que importa mesmo está aqui, ó, média final. Ó, os EPs correspondem a 50% da nota final. Os quizzes, 20%. Gente, o quiz não é para ser uma questão muito trash. Qual é a ideia do quiz? É que vocês acompanham a matéria, então vai ser coisa que está nos slides. Certo? Ó, chamei de slide, não transparência, já me modernizei. A coisa está nos slides lá, certo? Então, por favor, respondam esses quizzes. Tá? Porque ele conta, 20% não é quase nada não, sabe? É um monte de coisa. Mas é 0,2, dá um tempo, tá? E o que é essa? Essa é a nota do seminário, ela vale 30%. E já deu para sacar, né, gente? Metade da nota vem dos EPs e a outra metade da combinação entre os quizzes e o seminário. Beleza? Aí, nossa, essa é uma regra nova da USP. Quem está na USP nunca viu isso daqui. Foi feita ontem, certo? Ó, se a média final for maior ou igual a 5, você está aprovado, parabéns, Flipper. Se a média final for menor que 3, faz parte, né? Se a média final ficar entre 3 e 4,999999, não, sim, essas são as casas decimais que eu uso na nota, né? Bom, se a média final ficar abaixo de 5, mas 3 bolas para cima, você está de REC. O que significa? Significa que você vai ter que fazer um outro trabalho e me entregar para ter uma nota nessa REC. Rapaz, então quer dizer que eu posso florear aqui até não poder mais e ir para REC. Aí eu tiro 10 na REC e substituo minha nota. Não é? Quem falou em substituir? Vocês falaram, eu não. Então, tecnicamente, eu falei como se fosse vocês. Mas o ponto é, a média final
depois da REC, é a tua média final anterior, mais a REC dividido por 2. Ou seja, é uma média das duas, certo? Então, a REC é aquela segunda chance para quem perdeu. Para quem perdeu algum EP, para quem não foi bem, para quem resolveu que os quizzes não importavam e depois precisou porque ficou de REC, esse tipo de coisa, né, gente? Então, por favor, sigam, façam as coisas. Já é assíncrono. Vocês, mas eu estava com sono. Quê? Os 7 dias da semana inteiros, todas as horas? Dá um tempo, né? Na hora da aula eu até admito, mas dá um tempo, né? Então, vamos fazer isso, gente, certo? Por quê? Porque eu não quero ficar corrigindo REC. Não, meu pensamento é altruísta, é assim, nossa, seria muito bom se todos... Eu não quero corrigir REC, certo? Então me ajudem. Bom, dúvidas eu já falei, tem fórum no E-Disciplinas, tem o meu e-mail, norton@usp.br, tem o meu outro e-mail do Gmail, da época em que você só entrava no Gmail se convidado, né? Não era se registrar, não tinha esse negócio, e que é nortontr@gmail. Mas o da USP quica para lá, então não importa, certo? Gente, uma coisa bastante importante. Essas aulas são gravadas via USP e eu ou boto no E-Disciplinas, ou se não couber, vou deixar no Google mesmo, né? No Drive lá, só que é o da USP, então vocês têm que logar tudo na conta da USP. Também para as aulas síncronas são feitas pelo Google, então é a conta da USP. Puxa, e se eu entrar por outra conta, eu não vou conseguir? Não, você vai, só que eu preciso daí permitir. Aí imagina 150 fazendo isso, né? Quer dizer, meia hora eu perco só permitindo vocês. Então, é melhor logar na sua conta da USP, beleza? E como que eu vou evitar que tenha penetra? Não tô nem aí, cara. Não vou evitar, não. Certo? Então, essas são as regras básicas que nós vamos seguir esse semestre atípico de SO, porque já são 4 semestres atípicos, né? Já está virando típico isso daqui. Mas, enfim. Agora nós vamos adentrar, certo? Conceitos básicos. A gente vai trabalhar isso agora e depois vai começar na próxima... no próximo vídeo, uma interação, assim, já entrando em SO, né? Os tipos, uma classe. Sabe aquela parte chata? Pois é, mas tem que ser dada, tá na ementa, né? Então, mas é interessante dar uma olhada, assim, na fauna dos sistemas operacionais. Mas já estou avisando, é chato. Então, você não assista aquele vídeo, o próximo vídeo, operando máquinas pesadas. E muito menos fazendo assim com um lápis, porque se você cair, se fura o olho. Eu não quero ser responsável por isso, certo? Então vamos lá. Conceitos básicos de SO, certo? Vamos começar por um sistema computacional. Não que vocês não saibam o que é um computador, né? Mas vai que... Não, estou zoando, né? Tem um sistema computacional que é aquilo com que o SO vai se preocupar. Ele tem um ou mais processadores. Tem uma memória principal e uma carrada de coisa penduricada. Tem disco, impressora, teclado, monitor, a rede, entrada e saída em geral, vai até aqueles ventiladorzinhos vagabundo do USB, tem de tudo. Vocês botem tudo nessa máquina, achando que é o cinto de utilidade do Batman, certo? Mas é assim que funciona. E o lance da coisa é, você soca esse monte de coisa aí na máquina, só que os programas que você roda nela para usar esse monte de coisa, eles precisam saber como lidar com tudo isso. Tá? E isso é obrigação de quem? De quem desenvolve o programa. Ou seja, o programador é que é responsável pela interação com a tela, por exemplo, ou pela interação com o mouse. Você, como programador, eu tenho certeza. Imagina você escrevendo, olá, mundo. Eu só dou um print. Não é tão assim, certo? Você tem que ver qual é o seu monitor. É aquele ali, essa é a minha tela, certo? Qual é a taxa de refresh lá? É tal, porque senão se queima a bagaça, certo? Certo. E quais são as dimensões? Então eu vou desenhar um A. Calma, criança. O que é um A? É um monte de pontinhos que vai desenhando até formar um A. Isso tudo eu tenho certeza que vocês fazem, certo? Não, óbvio que não fazem. Aliás, se bobear metade nem sabia que era assim que fazia. Isso cabia ao programador. Para pensar, seu avô, certo? Programador, fazendo essas coisas lá no início. Cara,
você olha para o que ele fazia e diz, nossa, tudo isso? Tudo isso. Aí você olha o código para fazer aquele nada, aquele teu Olá Mundo, o código é gigantesco. Sabe, é uma época em que o pessoal diz, vamos começar com um programa simples. Escreveu na tela, Olá Mundo. Não! Era assim. Hoje é idiota. Hoje é um programa simples. Sabe? Não, na época. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as máquinas ficaram tão absurdamente complexas que você precisou terceirizar essa parte de gerenciamento. É isso que a gente vai ver. Certo? É essa a importância do SEO. Então, pensa num sistema sem SEO. O tempo que você gasta para programar, porque você tem o hardware ali em preto, certo? E aí você tem em cima dele, você tem a tua aplicação, que é o que o usuário faz. Se ninguém te ajuda, cara, você tem que fazer a parte da aplicação, que é aquilo que você... O serviço que está... Hoje é serviço, né? Tudo é serviço. O serviço que você está oferecendo, né? As funções que você disponibiliza para o usuário, essa é a tua aplicação. Mas peraí, tem toda a parte de entrada e saída, porque senão você não consegue interagir com o usuário. Sabe aquele negócio lá? Se uma árvore cai no meio do mato e ninguém vê, ela caiu ou não? Computação é não, cara. Se ninguém vê o resultado do teu programa, acabou. Ele não existe. Não existe programa, não existe você. Certo? É simples assim. Então é óbvio que se fazer a aplicação mais simples como um Olá Mundo era absurdamente difícil. Você e o teu usuário tinha que se preocupar com detalhes de hardware, porque vai que o teu usuário usando aquele teu programa magnífico resolve trocar a tela, trocar o monitor. Acabou. Tem que reescrever o programa. Opa, mas foi você que escreveu, não ele. Ups, sabe? Aí com esse, olha só, o mesmo hardware lá, que é uma caixa preta, tá? Por isso tá em preto, certo? Em cima tá o sistema operacional. Por que vermelho? Porque dá pau o tempo todo. E aí a tua aplicação. Então você se preocupa em fazer a aplicação, certo? E que se dane o hardware, cara. Não é bem assim, viu? No programa para nuvem, vocês param de falar isso. Não é bem assim. Você tem que saber como o hardware mais ou menos funciona, mas não precisa saber tanto detalhe. Então, nessa brincadeira, você conseguiu focar ao que a aplicação faz. Você foca mais no alto nível. E aí você ganhou portabilidade. Portabilidade? Como assim? Quer dizer que eu faço para um e rodo em todos? Não, isso é portabilidade, mas é extrema. Não, você faz um e roda em todos que tenham o mesmo SEO. Para pensar, você de repente... o cara trocou de monitor, problema é do SEO, não meu. Essa é a vantagem do SEO, do ponto de vista do programador, certo? E nessa brincadeira, nós estamos construindo uma máquina que virou um monte de camada, algumas via de regra de software, embora algumas hardware mesmo. Então, você tem lá na base os dispositivos físicos, que tem uma microarquitetura e reconhece uma linguagem de máquina. É ali em cima dessa que entra o sistema operacional. E aí, em cima do sistema operacional, você tem a parte mais básica, que muitas vezes vem junto com o pacote do sistema operacional, mas, estrito senso, não necessariamente faz parte dele. São editor, compilador, sabe, interpretador de comando. Poxa, mas todo SEO vem com interpretador de comando? Sim. Mas, na verdade, ele serve para... uma interface entre o usuário e o SEO, certo? Senão, é aquele negócio da árvore que caiu. E em cima dessa galera, aí sim, vem as tuas aplicações. Sistema de banco, navegador, reserva de passagem, bagaça para ver filminho, esse tipo de coisa, certo? Então, o que é um sistema operacional? É um programa ou conjunto de programas, vários programas interrelacionados, o que é meio óbvio, né? Não é? Cada um faz nada a ver, cuja finalidade é agir como intermediário entre o usuário e o hardware. O usuário não precisa se preocupar com detalhes do hardware. E aí, peraí, que usuário? Tanto você, programador, quanto você, o cara que está usando, certo? E um gerenciador de recursos. Veja que antes isso nem era tão preocupante, porque você tinha um programa só, você dava todos os recursos para ele, vou gerenciar né? Mas hoje é do mal, certo? E nós vamos ver isso como é hoje, quão do mal isso é. E aí, quando você quer abraçar o mundo, é óbvio que você tem objetivos
contraditórios. Por exemplo, conveniência e eficiência. Você quer ser altamente fácil do usuário usar, mas altamente eficiente. Cara, quer coisa mais absurda do que uma barra que vai aumentando só para dizer para o usuário em que passo você está? Para pensar o que é isso. Você tem que ficar mudando a figurinha na tela. Gente, é muito pior do que vocês estão pensando. Certo? Isso aí é feito via o chamado operacional que gera uma interrupção, que troca contexto. Nós vamos ver tudo isso. Para fazer o quê? É isso. Quer dizer, isso arrebenta com a eficiência do teu programa. É uma âncora no teu programa. Mas tire isso para você ver. O usuário, ué, travou, desliga a máquina. Lá você vai ao teu programa. Percebe? Então, é conveniente, tanto para o usuário quanto para você, ter essa barrinha. Certo? De progresso, né? Barra de progresso. Que, na verdade, é um regresso, né? Só que ela é uma âncora, cara. Aí, facilidade de evolução. Essa é a maldição do Windows, sabe? Aquele negócio de compatibilidade com versões anteriores. Inclusive com as besteiras que você fez antes, certo? E aí, cara... isso faz com que fique mais fácil, claro, e propaga o erro. Então, então vamos fazer uma quebra absurda. Rapaz, pra quê? Vai ser uma revolução no planeta. Os usuários loucos contigo. Percebe isso daí? Então você vai ter que optar. E para optar, você vai ter que dizer, depende. O que eu quero? Por quê? Sabe? Esse tipo de coisa. Bom, então, que vantagens o SEO nos apresenta? Ele tem uma máquina mais flexível, certo? Quer dizer que você consegue dobrar a tua máquina. Não, tem nada a ver. Quer dizer que você consegue dar mais usos para ela, assim, né? E você consegue usar de maneira eficiente e controlada o hardware. Por quê? Porque não é só o teu programa que está lá, é o de outros, sabe? E assim, você dedica um software só para o controle daquilo. Fica mais eficiente, né? E permite o uso compartilhado e principalmente protegido do hardware por outros componentes. Isso é muito importante, certo? Por outros sistemas, por outros programas, que via de regra vem de outros usuários, certo? Que funções o SEO deve ter? Bom, ele deve dar ao usuário uma interface aos programas, certo? Então, ele tem que fornecer uma interface de software para os programas que o usuário quer rodar. Para isso, ele vai ter que dizer que recursos de hardware tem, saber qual o uso, se tem algum problema com algum hardware, certo? Se está precisando fazer alguma manutenção interna, sei lá, cara, chegou e-mail, qualquer coisa. Você interage, como eu disse, via chamadas ao sistema. Isso nós vamos ver também. O SEO, o usuário em si, ele pode interagir com o SEO de maneira direta, através de um interpretador de comandos, digita o comando e vamos combinar, é uma das maneiras mais rápidas, na verdade é a maneira mais rápida, se você souber, né? E aí você tem a linguagem de comando, ou, assim, aqui são dois exemplos, o de cima no Linux, embaixo do Windows, certo? Essa é a interface textual com o SEO. E alguns comandos, a outra alternativa é a gráfica que nós já vamos ver. E alguns comandos, exemplos de comando, por exemplo, para listar o conteúdo em uma determinada pasta, diretório, chame como você quiser. Mundo Unix, ls, de lista, né? Windows, dir. Copiar arquivos, Mundo Unix, cp, Windows, copy, vem do DOS isso daí, né? Bota o Windows, mas vem lá do DOS. Apagar, RM, Windows, Dell. Puxa vida, eu preciso saber os comandos. Cara, você não precisa saber os comandos. É mó legal saber, mas não precisa, certo? Só mostrando alguma interação. Tá, mas afinal, o que nós vamos ver nesse curso aqui se eu não vou ver comando? Certo? Já eu chego lá. A outra ponta aqui é a interface gráfica, sabe? E aí vai variar. A segurinha também é antiga, ali tem um Ubuntu mais antigo. Hoje ficou pior, não gostei. O Windows também, não tão novo, com pismo, legal, mas arrebenta com a tua máquina, sabe? Mas, enfim. Então, e como que os programas do usuário, eles interagem com o teu sistema operacional para finalmente interagir com o hardware? Porque a ideia do SEO é isolar o hardware do teu programa. O teu programa não usa mais o hardware. Espera aí. Se o meu programa não usa o hardware, como é que eu consigo escrever as coisas na tela? Você tem que fazer uma requisição SEO para isso. E como que você faz isso?
Você faz via uma chamada ao sistema operacional. Então, você tem o teu programa do usuário, você faz uma chamada, o sistema operacional te dá o retorno, certo? E como você faz essa chamada, cara? Bom, para começar, aqui é engraçado, invocar os serviços do SEO dá um que meio macabro, né? Você faz lá, bota um pentagrama. Não, tem nada a ver. O que você faz é um estilo mais dos Alpes, sabe? O teu software chega, e aí você fica escutando, não tem nada a ver. Nós vamos ver isso daí, eu duvido que vocês já tenham visto isso, minha gente. Esse é o lugar em que a gente vê. Na verdade, isso aí depende um pouco do hardware e vai, sim, ser dependente do hardware. E um dos papéis do SEO é justamente deixar você não saber disso, certo? Mas o que importa realmente é custoso, então se teria que evitar ao máximo, e que nós vamos ver mais adiante nesse curso em detalhes. Daí, uma ideia desse curso, uma parte desse curso aí, é dedicada a desmistificar a máquina, sabe? É uma máquina e funciona de maneira lógica e é muito legal, certo? Essa é uma das missões. Bom, algumas chamadas ao sistema, sabe? Você tem aqui, eu fiz uma lista entre... Eu não, acho que eu peguei isso aqui do Tannenbaum. Entre o Unix e o Windows, né? Então, você tem fork, exit, sair processo, abrir arquivo, fechar arquivo, fork é clonar processo. Funciona de maneira diferente no Unix e no Windows, nós vamos ver isso daí, certo? Então, tudo aquilo que você precisa fazer para ter mais recursos, seja memória ou acessar algum recurso, seja tela, HD, tudo isso é feito via chamada SEO. Você não acessa nada diretamente. Poxa, isso não deixa mais lento? Sim, e como deixa mais lento? Mas por que existe? Para que você e outros possam rodar ao mesmo tempo na máquina. Quem se preocupa em quem está usando o quê, sem zoar o outro, é o SEO. E isso é muito importante. E é por isso que tanta coisa ruim acontece no SEO. E não é um serviço simples. Bom, e como que o SEO processa os teus arquivos? Tem duas maneiras, que historicamente, certo? Primeiro, serial. Serial e aí tem um modelo de SEO que trabalha assim. Você tem uma fila de programas, você aloca todos os recursos a um único. Deixa rodar até o fim, ou por um tempo limitado, não importa. A máquina é sua, vai, até eu dizer que você não é mais sua. Simples assim. Concorrente, você tem um monte rodando ao mesmo tempo, por que entre aspas? Porque você só tem um processador, nós vamos ver que isso não é fisicamente possível. No entanto, dá para gerenciar de modo que pareça ser isso que está acontecendo. Então, o que você tem? Quando você tem vários rodando ao mesmo tempo, surge... Vocês já pararam para pensar que vocês às vezes abrem mais programas do que a tua memória comporta? Como que pode ter, sei lá, 4 GB em software na tua memória se você tem 4 GB e o SEO ocupa 2? Onde está esses 2 extra? O SEO que vai gerenciar, certo? Então, ele tem que, enquanto as coisas vão rodando, ficar alocando recurso. Ou seja, você acessa a impressora, você agora pode ir para o HD, você está na memória, você... só lamento, sai da memória, filho. Sabe? E aí vai. Isso é o SEO quem faz. Tá? E que serviços ele provê? O quão quão largo é esse conjunto de opções? Depende de para que é o teu SEO. Certo? Você trabalha só com sensores, você tem o Cutdown Linux, que realmente são versões bem reduzidas, que é só para lidar com isso. Se você trabalha com mainframe só, você não precisa se preocupar com um monte de coisa. Sabe? Pensa assim, você enfileira os programas, você é batch. Se trabalha só com batch, para que concorrência? Para que se preocupar com essas coisas? Não precisa. Agora, a máquina que você tem, provavelmente tem agora na frente, na tua frente, é uma que foi feita para uso geral. Cara, uso geral, eu adoro isso, porque simplesmente é feita para tudo. Então é óbvio que dá pau em tudo também, sabe? Pensa uma ferramenta que serve para tudo. Pois é isso que a gente quer que o computador faça. Até para ventilador, quando você pluga a bagaça lá. Então, pensa em gerenciar isso tudo, né?
E a memória, vocês já devem ter visto isso aí, mas sempre na nossa memória nós temos vários níveis. Por quê? Porque vai ser importante para a gente isso daqui. Então, primeiro os registradores, o nível mais rápido lá, sabe? O mais básico está lá no teu chip, certo? 32, 64 bits, controla por software, né? Isso aí eu vou passar mais rápido. Cache, aí sim, é uma memória mais rápida, mais cara, pode vir no processador ou não, certo? Depende dos níveis dela, ainda assim controlada por hardware. E aí, certo? E aí você tem a RAM, disco rígido e fita magnética. Gente, fita magnética e disco óptico ainda usa? Claro, ainda usa. Backup é feito assim. Uma coisa importante, tá, tudo bem, tá, é legal saber essa piramidezinha, nada a ver aí, mas para quê? Para quê? Bom, para começar, registradores são um modo de você se comunicar com o hardware. Se você não se comunica com o hardware, não vou nem terminar a frase. Segundo, cache. Cara, eu trabalho, eu programo para nuvem. Para com isso. Eu já falei. Para que cache, cara? Para que eu tenho... Então vamos olhar aqui. Vocês já devem saber algo de Java, né, minha gente? Eu espero. Até porque fizeram IP. Aqui nós temos dois programas que não precisamos ver os detalhes dele agora. Basicamente, o que você tem? Eu aloco uma matriz de inteiros, nem me preocupei em povoar isso aqui, por ser Java, botou 0, de 1000 por 1000, ou seja, 1 milhão de inteiros. Aí o que eu fiz? Olha, não sei se vai aparecer o cursor, ou se aparece quando eu pinto assim, né? Vou ter que dar uma olhada. Na linha lá, long T, System Current Time Millis, o que eu estou fazendo? Estou pegando a hora do sistema, logo acima do loop for, do laço for. E logo abaixo eu pego a hora do sistema. E o que eu imprimo na tela é a diferença entre os dois. Cara, ó, os dois códigos são idênticos, exceto pela linha em vermelho. Num delas, o que eu estou fazendo? Estou correndo a matriz, ó, fixa a linha e varre a coluna. Então, linha 0, todos os elementos. Linha 1, todos os elementos. Linha 2, todos os elementos. Olhe no B. No B é o contrário, eu fixei a coluna. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fixando eu só inverti, não olhem para o for, entendeu? Você tem que ver aqui que eu inverti os índices. Em vez de IJ, é JI. Certo? Então, quando eu fixo o J, eu fixo uma coluna, o I, fixo o I, para I igual a 0, roda todos os J's. Para I igual a 1, roda todos os J's. Para I igual a 2, roda todos os J's. Então, na versão A, é para linha 0, roda toda a coluna. Linha 1, roda toda a coluna. Na versão B, é para coluna 0, roda todas as linhas. Coluna 1, roda todas as linhas. Eu só mudei o jeito de rodar, de ler a matriz. O que ele faz? Só lê e guarda numa variável L e joga fora. Certo? É só para ler mesmo. Tempo de leitura. Será que vai ter diferença de tempo? Pensa um pouco. Teoricamente era para ter. Faz diferença correr uma matriz assim? Não, não faz. Só que, em uma média de 50 repetições, isso numa máquina bem velha que eu tinha lá na Yashi, programa A levou 10 milissegundos. O B, 38 milissegundos. Gente, foi quase 4 vezes mais lento. Hã? A versão em que eu corri a coluna foi 4 vezes mais lento, quase. Por quê? Pelo modo como funciona o cache. Sabe aquilo que você disse que não precisava saber? Porque quando um endereço de memória é buscado, os vizinhos são trazidos para o cache também. Quando você faz uma requisição para a memória, ele vai na RAM, traz os vizinhos para a cache, que é mais rápida. O programa A usa isso a seu favor. O B não. Já a gente vai ver mais detalhes. Lembra aqui, ó o cache, 2 nanosegundos. A RAM nós vamos ver depois, peraí. A RAM, 10 nanosegundos. Não é coincidência, é 5 vezes mais lenta a RAM. O nosso programa ficou 4 vezes mais lento. Só que aí vem uma coisa, 2 conhecimentos. Primeiro, como a cache funciona, que é essa questão de trazer a vizinhança, certo? E segundo, como que o teu compilador organiza isso na memória? É importante. Então vamos ver, eu programei em C. Como funciona em C? Então, na tua cabeça, a matriz está assim, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. A matriz está ali na sua cabeça. Na memória em C, ela é um arranjo. Ele concatena as linhas.
E é por isso que quando o cache busca o primeiro elemento, ele traz, vamos dizer que a abrangência do cache seja os 4. Seja 4. É óbvio que é só para um exemplo, né, minha gente? Aí, bate aqui primeiro, ele traz 4, os 4 primeiros. Aí, quando ele vai buscar o elemento 0, 1, adivinha, já está na cache. E o 1, 0, já está na cache. E o 1, já está na cache. Só vai dar um cache miss, que é isso que nós vamos ver lá, no elemento 2, 0. Então, você faz menos idas a RAM e deixa mais na cache. Por quê? 2 conhecimentos. Primeiro, o compilador C concatena as linhas da tua matriz e faz um vetorzão lá, certo? Um arranjão, certo? E segundo, o cache trabalha com localidade. Sabendo disso, você não corre a matriz assim. Você corre assim. Agora, vamos pensar que eu fosse correr assim. Eu sou teimoso. Desculpa. 0, 0. Fiz o pedido 0, 0. Ele foi lá na memória, trouxe o 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, colocou na cache. 1, 0. Opa, 1, 0 tá na cache. Tô errado, ó. 2, 0. Opa, deu miss. Faltou na cache. Aí ele traz o quê? 2, 0, 2, 1 e o resto que vem depois na memória. Ah, mas isso não faz parte do arranjo. Não importa, ele traz o que tá na memória e bota lá. 0, 1. Tá na cache. Não tá não, cara. Tu acabou de substituir tua cache por 2, 0, 2, 1 e o lixo que vem depois. Cache miss de novo. Aí vai lá no 0, 1 e traz o 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0. Traz pra cache. 1, 1. Tá lá. 2, 1. Puxa vida, saiu da cache. Percebe o quanto que eu tive que ir para RAM? Eu tive que ir muito mais para RAM. E em Java? Java, na tua cabeça, tá aquela matrizinha, mas em Java o que você tem é um arranjo de ponteiros para as linhas, certo? A mesma coisa. Olha a abrangência do cache, 0, 0, 0, 1. Se eu ficar correndo em coluna, a menos de muita sorte de ele ter concatenado isso, que eu tenho sérias dúvidas, vai dar cache miss a cada 2. Não, coluna não. Coluna é a cada elemento. 0, 0. Ah, tá o 0, 0, 0, 1, ou 1, 0, sei lá, e um lixo lá. Tá, trouxe. Aí eu vou para 1, 0. Puxa, não tá na cache. Aí eu trago. Quando eu trago 1, 0, 1 e um lixo. Aí eu vou para 2, 0. Poxa vida, não tá na cache. Aí eu trago 2, 0, 2, 1 e um lixo. Aí eu quero 0, 1. Ih, ele tava na cache. Tava, parabéns, não tá mais. Aí, percebe? Tá falhando. Toda vez eu tô tendo que buscar e eu não tô usando a cache a meu favor. Por isso você precisa saber para que serve isso. Por isso você precisa saber como é que funciona o hardware. Por isso você precisa saber como é que funciona, como é que o compilador monta as coisas na memória. É para isso. Você será um programador melhor assim. Conhecendo o SO, conhecendo o compilador, conhecendo o hardware, você será um programador melhor. E um foco que eu gosto de dar nesse curso é algoritmos, é do ponto de vista do programador, certo? A RAM nós já vimos aí, vocês já conhecem, ela é 5 vezes mais rápida, mais ou menos, do que a cache, né? Varia de qual cache. Então, é isso. Disco rígido, dá um tempo. Nem foi, o meu SSD, né? Vai, os magnéticos lá, é mais lento, da ordem de 10 milissegundos. Nem é tanto, 10 nanosegundos, 10 milissegundos. Não. Só 1000 vezes, mas... Não é 1000, não. Porque aí seria mega, né? Tô falando bobagem. Mega pra cima, né? Nós temos... Mili seria 1000. Gente, micro, e aí nano. Então, mili, micro, nano. Só 1 milhão de vezes mais lento. Então, gente, toda vez que vocês vão para o HD, lembre que ele é 1 milhão de vezes mais lento. Não, mas o meu é SSD. É. Tá. Aí eu já não sei em relação ao HD, realmente quanto seria. Mas pode ter certeza que pelo menos milão certo? 10 mil, 100 mil vezes mais lento. Se você pode realmente... se dá o luxo de ter uma coisa tão lenta, né? E fita magnética acabou, né, cara? Acabou. Por isso que é usado para backup, né? Disco ótico também. É muito mais lento. Via de regra, quando você sobe na piramidezinha, só aumenta a velocidade de acesso. Então, os registradores são os mais rápidos e, obviamente, a fita e o disco óticos são os mais lentos. Em compensação, na outra via aumenta a capacidade. Por isso que você tem essa hierarquia. Certo?
O problema é que, em geral, vocês, programadores, querem uma memória que seja grande, rápida, não volátil e de baixo custo. Vocês querem um unicórnio, né, gente? Vamos combinar. A tecnologia atual não comporta isso. A passada também não, e tenho sérias dúvidas que a futura comporte. Não, mas as memórias estão cada vez mais baratas e rápidas, mesmo as não voláteis. Sim, sim. E estão cada vez maiores. Sim, sim. E vocês estão precisando cada vez de mais. Então, sempre tem, a necessidade aumenta muito mais do que o hardware consegue fornecer. É impressionante. Certo? Para pensar o que você tem no celular, tem gente que não tem no computador. E ainda assim você reclama que ele é uma porcaria. Então, até por questões de custo e é custo principalmente, né? O que os computadores fazem é usar essa hierarquia de memória. E aí você tem uma pequena quantidade do cache, que é volátil, rápida, caro para dedéu. Aí uma RAM grande, também é volátil. O que significa volátil, gente? Que ela pega fogo. Não! Quem falou isso? Não, significa que quando eu desligo a força, ela apaga. E aí você tem aqui alguns gigas, algumas centenas de ninguém, mas tem só centenas. Não, tem sim. Mas enfim. E o custo é médio, isso daí na RAM. E a memória secundária, não volátil, não pega, não tem nada a ver, você consegue manter por mais tempo, né? Que é enorme, mas é lenta que é a desgraça. Se tu parar para pensar, ela é bem barata o preço por byte, né? A questão é, eu preciso me preocupar com isso? Não, o SO é o teu grande amigo que abstrai essa bagaça aqui para você e deixa você feliz como programador, sabe? E isso nós vamos ver. Só para bater um pouco mais lá, que vocês deviam ter visto esse, e devem ter visto em OCD, né? Que você tem os tipos de memória, você tem uma que é só para leitura, ou melhor, era só para leitura, né? Ainda tem alguns equipamentos, mas hoje elas já são programáveis e caramba quatro, que é uma memória não volátil e é barata, certo? Ela é mais lenta que a RAM, mas é rápido, pelo menos aqui existia, certo? E você usa para inicializar os circuitos da placa-mãe. Você tem, então, programas que são armazenados nessa read-only memory, que hoje já não é tão read-only, certo? Então, mas enfim, que programas você tem? A BIOS, Basic Input Output System, certo? Ela vai ter todas as configurações de hardware do teu computador. E o Power On Self-Test, POST, que é um teste que você faz, já a gente vai ver. E você tem o programa de setup, que é para alterar as configurações no CMOS, que já vamos ver também, certo? Olha só a complexidade da coisa, só para ligar. E o que é o CMOS? É o Complementary Metal Oxide Semiconductor. Uau, certo? É o tipo de memória usada que a BIOS usa. Nós vimos lá, as informações iniciais da tua máquina estão armazenadas nela. Qual que é o lance da coisa? Ela é volátil. Mas peraí. Então, se eu desligo a máquina, ela vai embora? Sim e não. Como sim e não? Sim, ela iria, não fosse o fato de eu puxar a bateria nela. Não, mas essa bateria não acaba? Acaba. Só que ela é feita para a tua máquina precisar ser trocada antes dela acabar. Eu já tive máquinas que a bateria acabou. A máquina que eu tenho na Yash acabou. E aí toda vez eu tenho que entrar uma nova data. É uma tristeza, cara. Por quê? Porque a máquina é velha para dedéu. A bateria dura, sei lá, 6, 7 anos, a máquina é mais velha, certo? Então, e ela quase não consome, né? O negócio dura. Qual é o lance disso daí? Como eu disse, é armazenar ali toda a informação que você precisa na hora de ligar o computador, certo? Então, um exemplo, a figurinha é nova, vocês vão ver que é uma máquina novíssima. Então, você liga o teu computador, certo? O processador, na hora, o circuito é feito para isso, para ir lá na BIOS e o que tiver lá, bota para rodar. Confia cegamente, gente. É por isso que, quando você sacaneia a BIOS, hoje, já que ela dá para escrever, a máquina aceita cegamente. Aí a BIOS vai rodar o quê? O Power On Self-Test. E aí ele vai ver que componentes estão ligados nesse computador, certo? Não só os periféricos, gente. Ele vê a memória, HD, essas coisas, sabe? Não os externos apenas, certo? E aí o que ele vai? Como que ele sabe isso? Ele checa o barramento de entrada e saída para ver que dispositivo está conectado.
Aí, feito isso, ele já sabe que dispositivos existem, ele compara com o que estava armazenado na CMOS, que é, ó, ontem eu tinha essa galera conectada em mim. Aí ele vê lá, uma galera continua, outra não. Os novos detectados ele coloca lá, certo? E o que não está, ele atualiza, basicamente. Atualiza o registro, certo? Beleza. Aí a BIOS tem uma lista de sequência de boot, lá, o programa da BIOS. Essa lista está na CMOS, tá? Inclusive qual é a ordem de verificação. Aí ela verifica que disco ela tem que periférico não, de onde ela tem que tirar o programa para rodar, para iniciar a máquina. É do HD? É do uma USB? É do CD? Sei lá, sabe? Aí vamos dizer que seja o HD. Do HD, daí ela vai no primeiro setor, o chamado setor de boot. O que tiver lá, a BIOS ela confia e bota no processador para rodar cegamente. É por isso que é um ótimo lugar para você colocar coisas para sacanear. Felizmente é um lugar tão batido que todo antivírus olha lá. Certo? Esse setor é bom que tenha lá um programa, certo? Que vai olhar a tabela de partições, nós vamos ver isso ao longo desse curso, que é onde no disco começa o meu sistema operacional. Onde no disco eu posso encontrar o meu sistema operacional. Tá? Esse programa vai lá, onde está escrito lá que começa o meu sistema operacional, pega e bota o que tiver lá para rodar cegamente também no processador. Lá, ou vai ter o núcleo do sistema operacional, ou algum outro programa, um Bootstrap Loader aí, né, que vai chamar o núcleo, o kernel do sistema operacional. O kernel é o núcleo, a parte básica do sistema operacional que vai ligar a máquina. Aí isso daí rodando, aí o sistema operacional tomou o controle da tua máquina. E aí o negócio vai, gente. Certo? Então, olha só que doideira. Você primeiro, o circuito confia cegamente no que está na BIOS, bota para rodar. Ela faz os testes, beleza, verifica que dispositivo de armazenamento ela tem que ativar, ela tem que usar para ligar a máquina. Aí tá lá. Não, o boot é feito pelo HD. Beleza, vai no primeiro setor do HD, confia cegamente no que está lá e joga para rodar. Certo? Isso daí é o antigo Lilo, o Groovy, sabe? No mundo Linux, sabe? E aí esse programinha, ele vai olhar a tabela de partições e vai dizer, não, o meu sistema operacional, alguns te dão a opção, escolha o seu sistema operacional. Você vai lá, ele escolheu esse. Esse começa naquele setor do HD. Vai lá, pega e bota para rodar, seja o que Deus quiser. Lá, ou vai ter o começo do kernel do SO, certo? Ele vai começar a rodar o kernel do SO diretamente, ou vai ter um outro programinha e diz, não, o kernel do SO está lá. Aí pega lá e bota para rodar, certo? E aí, uma vez que o kernel do SO começou a rodar, o SO tomou conta da máquina. E é muito importante que o circuito é feito de maneira a confiar cegamente nessa galera. Eles têm acesso irrestrito a tudo que a máquina oferece. Certo? Não preciso dizer que é um lugar maravilhoso para se colocar coisas que não deveriam ser colocadas. E, então, isso aqui é interessante para ver quão complexo é até ligar a tua máquina, quando vocês estiverem reclamando, certo? E sobre os dispositivos de entrada e saída? Nós vamos ver mais detalhes mais adiante, mas em geral ele tem um componente mecânico, pensa no HD, é o disco lá, as cabeças de leitura, nós vamos ver isso mais adiante, e o componente eletrônico, também chamado de placa controladora, controlador, adaptador do dispositivo. Esses nomes vocês vão ver. Essa é a parte programável. Não é que se muda o circuito, né? Mas ele te dá um monte de registradores que você pode colocar coisas para gerar um determinado comportamento no dispositivo. Essa é a interação entre o dispositivo e a tua máquina. É a interação entre o dispositivo e o software. Quando você manda sinais, bota valores nesses registradores, a máquina acontece, certo? Aí vai que cada dispositivo tem a sua controladora, ou você pode ter uma controladora para um grupo de dispositivos, isso aí vai variando de hardware para hardware. O ponto é algumas
Algumas não, né? Elas têm que seguir alguma padronização, porque senão, imagina, como é que você vai construir software, mudança de software para uma coisa que não tem padrão, sabe? Essa interface normalmente é padronizada, certo? Eu digo normalmente porque não era para não ser, mas deve ter algum maluco aí que fez, certo? E aí, beleza, a controladora tem esses registradores de comunicação. Mas é o teu programa que se comunica com eles? Não, porque teu programa não tem permissão. Quem tem permissão é o SO. Então é SO que se comunica. Isso. Então cabe ao SO conhecer todos os hardwares possíveis nesse planeta. Não vai dar certo isso. Antigamente era assim, mas não vai dar certo. O que acontece hoje? Quando você é um fabricante de hardware, quando você faz um novo hardware, você tem os registradores, você fornece aos SOs um programinha que se comunica com esses registradores. Que programinha é esse? É o driver. Então, o driver da controladora ou o driver do dispositivo nada mais é que um programa, via de regra, oferecido pelo fabricante, que sabe o que código pôr em qual registrador para executar tal função no dispositivo, certo? E aí, isso é embutido no SO, ele entra como parte do núcleo do SO, puta buraco de segurança, mas ele entra como parte do núcleo do SO, que confia seriamente naquele negócio lá, e o SO acessa esse teu programa. Como que o SO acessa esse meu programa? Ele define uma interface. Pensa em interface Java. Manja, você tem o teu programa aqui e aqui o driver, os dois têm que obedecer uma interface. Eles têm que implementar. Esse aqui só vai usar, mas o driver tem que implementar essa interface, senão o SO não vai entender, sabe? Ah, é feito em Java? Não, é o paralelo, certo? Para vocês entenderem, dá para fazer isso em C também. Dá para fazer em qualquer linguagem, vamos combinar. A interface em Java só faz você, só obriga você a ir da erro de compilação, né? Bom, e aí o que você faz? O sistema operacional, ele usa essa interface para mandar, para fazer, chamar funções que o driver tem que ter implementado. O driver, sei lá, uma função, escrever na tela, escrever o A na tela. O driver, ele sabe que para escrever um A na tela, ele tem que mandar essa sequência de comando, essa sequência de valores, por essa sequência de valores naqueles registradores, ele bota isso no dispositivo e a partir daí a mágica acontece, o circuito é elétrico, né? É assim que funciona o negócio. Então, no driver, o que você tem? Diferentes controladoras e diferentes sistemas operacionais usam diferentes drivers, até porque diferentes controladoras, hardware diferente, certo? Então, você precisa um driver para tratar com aquele hardware, muda os... Isso pode ter famílias que compartilham a mesma coisa, né? Mudam os registradores e o que eles fazem, certo? E SOs diferentes, porque cada SO que define essa interface, tá? E aí o teu driver você pode ser carregado dinamicamente também, mas depende do sistema operacional e do dispositivo físico. Por exemplo, Linux, carrega o modo no kernel, tempo de execução, é nóis, nada precisa ser feito. No Windows é mais complicado, pelo menos zero, o último eu não estou sabendo. Você faz o quê? Você coloca uma entrada no arquivo do sistema, certo? Informando que ele precisa de um determinado drive, e tem que reiniciar o sistema, porque na hora da inicialização é que o kernel do Windows vai buscar os drivers e carregar na memória. Então, o Windows, pelo menos até muito pouco tempo, não sei ultimamente, era estático, você tinha que reiniciar. O Linux, não, é dinâmico. Na verdade, eu falo Linux, mas é a família Unix, né, gente? Então, repara essa figurinha, ela foi obtida do Tannenbaum, você veja que ela é muito moderna, lá embaixo nós temos uma câmera de fita, claro, e ali um DVD. Então, e essas impressoras ainda existem, certo? Então, o que você tem? Basicamente, o programa está lá, no espaço usuário é o teu programa, aí você manda, sei lá, imprimir na impressora. Isso daí faz uma chamada ao sistema operacional para imprimir o negócio. O sistema operacional chama o driver da impressora, roda o driver da impressora, mandando a ordem de imprimir. O driver da impressora, ele coloca valores nos registradores da placa que controla a saída para a impressora, certo? No caso ali, né, ele coloca, quer dizer que ele manda pelo cabo da impressora e essa placa está dentro da impressora. Abastece lá
manda o sinal de imprimir, aí o circuito da impressora faz a mágica, né? De puxa o carro para cá, aumenta a folha, aumenta não, roda a folha, enfim, joga tinta de alguma forma, sabe? Aí que faz a mágica. Só isso é que está acontecendo na tua máquina quando você dá Olá Mundo. Claro, não é na impressora, é na tela, mas é a mesma coisa. Olá Mundo. É só isso que está acontecendo. Tudo bem, via de regra, você não precisava construir a impressora ou construir a tela. Mas sim, você tinha uma controladora só, que é o circuito. Você tinha que saber que valores colocar em quais registradores dessa controladora, sei lá, da tua tela, no exemplo inicial. Certo? Isso que você tinha que saber. Fora gerenciar todo o resto. Para desenhar um A. Complicado, né? Então, mais respeito com quem faz SO, que não é qualquer coisa, certo? Enfim, então, hoje em dia, os teus sistema computacional, ele tem processador, memória controladora, as controladoras, né? Monitor, teclado, mouse, impressora, uma carrada de coisa. A complexidade é enorme. Imagina você, programador, tendo que lidar com isso. Não. Daí que vem a necessidade do gerenciamento, de alguém que controle, consiga lidar com isso e abstraia essa galera. Você não está nem aí que tipo de tela, você quer imprimir. Você não quer saber se o pato é macho, você quer o ovo. É isso. Certo? É aí onde entra o sistema operacional, que é um software feito por gente, certo? Responsável por gerenciar todos esses dispositivos e fazer interação entre o usuário, seja ele o usuário final, ou seja você, programador, e esse dispositivo. Beleza, pessoal? Então, parar por aqui, que já foi muito longo. A gente continua na próxima. Até mais. Eu demorei aqui, né? Porque eu apertei no botão errado, certo, gente? Mas vamos fazer de conta que está tudo ok, só para dar um tempo para vocês fazerem perguntas. Falou.